Olá e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Portuguese with Leo. Se é a tua primeira vez neste canal, o meu nome é Leonardo e ensino português de Portugal. Há mais de 2 anos fiz um vídeo em que classifiquei diferentes métodos de aprendizagem de línguas de acordo com a sua utilidade e coloquei a utilização de flashcards na penúltima categoria, à qual chamei melhor que nada. Ou seja, para mim, em 2023, usar flashcards para aprender línguas era melhor do que não fazer nada, mas não era grande coisa. Mas desde então, a minha opinião mudou e hoje vou explicar-te o porquê dessa mudança, como é que eu usava flashcards mal e como é que, na minha opinião, os podemos usar de forma eficaz hoje em dia. O principal motivo porque eu nunca utilizei muito flashcards é porque eu nunca tive grande necessidade de aprender vocabulário de forma ativa. De todas as línguas estrangeiras que falo, o inglês aprendi de forma natural e sem me aperceber, através de exposição constante à língua desde os meus 5 anos de idade. E o espanhol, italiano e francês são línguas da mesma família do português, o que significa que sempre foi muito intuitivo para mim aprender vocabulário novo nestas línguas. Sempre foi muito parecido. De todas as línguas que falo hoje, a única que nunca foi tão intuitiva foi o alemão. Comecei a ter aulas de alemão há 13 anos atrás e mesmo passado todo este tempo, ainda só consigo falar a um nível B2. E acho que um dos motivos porque demorei tanto tempo a conseguir falar minimamente bem esta língua é porque nunca dediquei muito tempo a aprender vocabulário de forma ativa. Todas as outras línguas que aprendi-as de forma muito intuitiva, sem precisar de me dedicar ativamente à aquisição de vocabulário e com bons resultados. Mas com o alemão os resultados foram muito mais lentos e olhando para trás, acho que teria beneficiado de fazer algum esforço ativo para aprender palavras novas, como por exemplo com flashcards. E isto leva-me a uma outra língua nova e pouco intuitiva que comecei a aprender recentemente, o grego. Embora as línguas europeias tenham muitas palavras com origem no grego, e eu até fiz um vídeo sobre isso, a verdade é que no discurso do dia-a-dia existe pouco vocabulário em comum entre o grego moderno e as línguas que eu falo. Por outras palavras, não é suficiente ver séries gregas e desenhos animados dobrados em grego para conseguir falar esta língua. Preciso de aprender vocabulário novo de forma ativa. Nas minhas pesquisas, descobri o podcast Super Easy Greek for Beginners, onde eles falam muito devagar e têm um Patreon onde dão acesso à transcrição. Já agora, aproveito para te dizer que também eu tenho um Patreon onde podes apoiar financeiramente o meu trabalho e em troca ter acesso a uma comunidade, conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Se te quiseres inscrever, o link está na descrição. Mas voltando ao grego, eu comecei a ouvir este podcast e para acelerar a minha aquisição de vocabulário, decidi também começar a usar flashcards. E hoje quero contar-te precisamente qual é a estratégia que eu uso nos meus flashcards em grego, que está ao alcance de qualquer pessoa graças à inteligência artificial e que me está a trazer bons resultados. Mas primeiro tenho de te explicar como é que não deves usar flashcards. No início deste vídeo eu disse-te que quando comecei a aprender alemão não tentei aprender vocabulário de forma ativa. Isto não é inteiramente verdade. Embora em 2013 ainda não houvesse tantas aplicações para aprender línguas como há agora, já havia algumas e eu cheguei a passar algum tempo com uma aplicação para memorizar palavras que funcionava essencialmente como flashcards. Esta aplicação dava-me a palavra em alemão e depois a tradução em inglês e eu podia escolher o vocabulário a aprender por categoria. Dias da semana, dias do mês, peças de roupa, membros da família, nomes de animais, etc.
O problema era que eu estava a aprender palavras isoladas, sem qualquer contexto e sem qualquer relevância para a minha vida. E, portanto, por mais que eu me divertisse a ver flashcards em alemão em vez de prestar atenção às aulas na faculdade, esse vocabulário não me ficava na cabeça. E é assim que muita gente utiliza flashcards de forma errada. Vem uma palavra na língua-alvo, depois vem a tradução na língua materna e passam para a palavra seguinte. Aprendem 30, 40 palavras num dia e 3 dias depois já não se lembram de nenhuma. Mas então, se isto não funciona, como é que devemos usar flashcards e porque é que eu agora acho que flashcards são uma boa ferramenta? Vamos voltar à minha história com o grego para eu te explicar como é que estou a usar flashcards atualmente. Como eu te disse, descobri um podcast para principiantes em que conseguia ter acesso às transcrições. E o que eu fiz foi o seguinte. Primeiro, decidi ouvir cada episódio várias vezes, em vez de ouvir só uma vez e passar para o próximo. Nas primeiras 2 escutas, eu lia a transcrição do episódio traduzida para uma língua que domino, para compreender aquilo que estava a ser dito. No meu caso, estou a usar o italiano para aprender o grego, mas recomendo-te que uses a tua língua materna para aprender línguas novas. Como é que eu obtinha a tradução da transcrição? Nada mais fácil, pedi ao ChatGPT para traduzir. Depois, eu voltava a ouvir o episódio mais um par de vezes, desta vez enquanto lia a transcrição em grego, para começar a associar as palavras gregas à forma como se escrevem. Isto só era possível porque eu já tinha lido a tradução do episódio 2 vezes e, portanto, já sabia o que é que estava a ser dito. E antes de continuarmos, digo-te já que, se consumires podcasts desta forma, consegues fazer muito progresso na aquisição de vocabulário. E é por isso que, nos meus episódios do Beginner Podcast, te dou sempre a transcrição em inglês e em português para poderes fazer precisamente este exercício. Mas o nosso trabalho não acabou e é agora que entram os flashcards. Mais uma vez, com a ajuda do ChatGPT, eu comecei a criar glossários de cerca de 10 a 15 palavras para cada episódio do podcast grego. Basicamente, dei ao ChatGPT a transcrição do primeiro episódio e pedi-lhe para extrair as 15 palavras mais comumente utilizadas no discurso do dia-a-dia. Para além da palavra em si, também pedi ao ChatGPT a tradução de cada palavra, a frase completa em que a palavra apareceu no podcast e a tradução dessa frase. Depois, para o segundo episódio, pedi a mesma coisa, palavra, tradução, frase, tradução da frase, mas sem repetir as palavras do primeiro episódio. E para o terceiro episódio, a mesma coisa, sem repetir as palavras do primeiro e segundo episódios, e assim sucessivamente. Ao fazer isto, em cada novo episódio deste podcast grego, eu ganhava 10 a 15 novas palavras comuns do dia-a-dia. Ao pedir ao ChatGPT palavras de alta frequência, eu garantia que estava a aprender palavras úteis que podem ser usadas em muitas situações, e ao pedir as palavras juntamente com as frases em que elas apareciam, eu garantia que as aprendia em contexto, o que aumenta a probabilidade de ficarem na cabeça. Portanto, tenho o podcast com a transcrição bilingue e tenho o glossário com as palavras úteis de cada episódio. Está na hora de criar os flashcards para poder treinar estas palavras. E para isto, usamos o Anki, que é a melhor aplicação de flashcards. Eu criei um deck com flashcards com as palavras dos primeiros 10 episódios do podcast grego. Em cada flashcard coloquei a palavra em grego, a frase em que ela aparece no episódio e depois a tradução da palavra e da frase. E para além disso, hoje em dia, com a inteligência artificial, também é possível ter acesso ao áudio da palavra ou da frase ou das duas. Τα ψώνια. Μετά τη δουλειά, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν άλλες υποχρεώσεις, όπως ψώνια. Παιδιά ή να πάνε στο σούπερ μάρκετ. O que significa que podemos não só ler a palavra
que está no flashcard, mas também ouvi-la e repeti-la para treinar a nossa pronúncia. O motivo porque esta forma de usar flashcards é melhor do que simplesmente ver uma palavra e a sua tradução e passar para a próxima é porque aqui estamos a aprender vocabulário em contexto. Primeiro eu ouvia o episódio do podcast grego e, como eu te disse, ouvia-o mais do que uma vez, lendo primeiro a tradução da transcrição e depois então a transcrição em grego para perceber aquilo que estava a ser dito e para conseguir começar a associar a língua falada à língua escrita. Depois de ouvir o episódio umas 4 ou 5 vezes, eu revi então os 10 a 15 flashcards correspondentes àquele episódio. Nos flashcards eu tinha cada uma das palavras mais comuns, no contexto da frase em que eu tinha acabado de as ouvir e ainda com a possibilidade de repetir, de fazer shadowing dessa mesma frase. Fazendo as coisas assim, eu conseguia reter de forma eficaz 10 a 15 novas palavras úteis por episódio. Palavras que eu primeiro ouvia em frases naturais durante o episódio e não de forma isolada e que depois voltava a ouvir nessas mesmas frases naturais usando os flashcards e depois, enquanto revia os flashcards, eu ainda repetia as frases para treinar a minha pronúncia e dicção na língua. E agora tu, como é que tu podes usar esta estratégia para melhorar o teu português? No Portuguese with Leo eu ofereço 2 podcasts gratuitos, o Beginner Portuguese Podcast e o Intermediate Portuguese Podcast. Neste momento, se te inscreveres no meu Beginner Podcast, vais encontrar para cada episódio uma transcrição bilingue português e inglês, acompanhada de um glossário com as palavras mais importantes e um pacote de flashcards prontos para serem colocados no Anki. Os flashcards estão organizados da forma como te expliquei neste vídeo, com a palavra em português, a frase em que ela aparece, a tradução da palavra e a frase em inglês e o áudio para poderes ouvir e repetir a palavra e a frase em cada flashcard. Além disso, quando te inscreveres gratuitamente para ter acesso a tudo isto, vais encontrar também um vídeo em que te explico passo a passo como instalar o Anki, como carregar o pacote de flashcards e qual a melhor forma de usar os flashcards. Quanto ao meu podcast de nível intermédio, são mais de 100 episódios, muitos dos quais bastante longos, por isso, para já, ainda não há glossário nem flashcards, mas estou a trabalhar nisso. Portanto, se quiseres melhorar o teu português, segue os 2 primeiros links na descrição e no comentário fixado, ou os códigos QR no ecrã, para te inscreveres gratuitamente nos meus 2 podcasts e teres acesso às transcrições com os glossários e os flashcards. Obrigado por me teres ouvido até ao fim e até à próxima.